A vida cristã ela é uma jornada. Eu creio que a nossa vida com Deus é parecida com uma maratona. É muito mais uma maratona do que uns 100 metros rasos. Né? 100 metros rasos, sim, alguns segundos acaba, né? Mas a maratona é uma coisa mais de resistência, né? Você tem que medir bem os seus passos, você precisa ter um planejamento para você cumprir aqueles 40 e quantos quilômetros, Raul? 42 quilômetros. 195 metros. 195 metros. É metro pra caramba, né? E eu acho que é assim a jornada da vida cristã, é para toda a nossa vida. Então é algo longo, algo que a gente vai viver todos os dias da nossa vida. E eu espero que você viva uma vida longa, cheia de saúde, graça de Deus. E a vontade de Deus para a nossa jornada é que a gente amadureça, que a gente cresça espiritualmente. É assim na vida natural, e eu creio que é assim também na vida natural, né? Espiritual e natural. Nós... O Punk fugiu? Não, tá com o Bruno. O Bruno tá de baby dog hoje. O Bruno tá cuidando do dog, né? A nossa igreja é pet friendly. É eles que não são muito friendly, Jesus, né? Mas a igreja é friendly, né? Enfim, a gente precisa amadurecer. Eu creio que essa é a vontade de Deus para todos nós. Então, existe a fase da infância, a fase da adolescência, a fase da juventude e da maturidade. Assim deve ser a nossa vida natural e assim também deve ser a nossa vida espiritual. Nós precisamos amadurecer. E eu queria falar um pouquinho sobre isso essa noite, sobre 2 sinais de que nós estamos amadurecendo. Se nós olharmos para a nossa vida, que sinais nós podemos identificar que mostram claramente que nós estamos, à medida que o tempo está passando, de que nós estamos de fato amadurecendo? Será que estou me tornando um verdadeiro discípulo de Jesus? Que sinais evidenciam que de fato estou me tornando espiritualmente maduro? É sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Nessa semana que passou, eu estava no quarto do Fih, nosso filho, e ele estava assistindo um programa bem interessante, chama Trato Feito. Não sei se vocês já assistiram esse. É um negócio bem legal, assim. Eu acho que é uma loja de não sei, de penhores ou de compra e venda de coisas e tal. E estava passando ali naquele episódio acho que uma mulher, ela trouxe uma moedinha de $20, uma moeda de ouro. Não sei se alguém viu esse episódio. E esse programa é sobre isso, sobre essas curiosidades, coisas diferentes que as pessoas levam ali, né? E aí tem toda uma avaliação, às vezes a pessoa acha que não vale nada, vale um dinheirão. É bem interessante, sim. E eu estava vendo e me chamou a atenção porque ela tinha comprado uma casa e nessa casa havia um cofre. E eles abriram um cofre e tinha essa moedinha lá dentro. Moeda de $20, moeda feita de ouro. E quando ela levou ali, o rapaz estava explicando para ela que essa é considerada a moeda mais bonita que a Casa da Moeda norte-americana já fez. E uma moeda muito rara e valiosa. Só que também é uma moeda muito falsificada, até por conta, né, do seu valor. E é interessante que fica aquele negócio, será que é de verdade? Será que é falsificada? Né? Aí eles chamam lá um especialista, e o cara chegou ali e começou a olhar assim com um negocinho, sei lá, uma lente de aumento ali, para ver se a moeda era... E ele estava buscando sinais específicos que mostrariam se aquela moeda é falsificada ou não. E para a felicidade daquela mulher, a moeda era verdadeira, porque havia nelas os sinais
que vivenciavam isso, né? E eu fiquei pensando, a nossa vida também é assim. Eu creio que existem sinais que evidenciam se de fato nós estamos amadurecendo. Não coisas subjetivas, mas sinais claros, onde eu posso olhar para a minha vida e eu posso ver claramente se, eu estou amadurecendo, eu estou me parecendo mais com Jesus. O tempo está passando e eu percebo que a cada ano, a cada estação da minha vida, eu vejo claramente através dessas evidências que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e que eu estou me tornando mais parecido com Jesus ou me tornando espiritualmente maduro, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Fala para o teu irmão, a infância é legal, mas ela acaba. Ela não é. A infância é muito massa, mas ela tem um tempo de prazo de validade, porque à medida que nós crescemos, nós precisamos amadurecer. Ela não é. Tem algumas pessoas com certa dificuldade, não é? Nós temos aí uma síndrome do tal do Peter Pan, né? Adultos que se comportam como adolescentes, né? Homens e mulheres que o tempo passou, mas continuam agindo como se fossem crianças. Eu digo na sua atitude, eu digo, né, na forma como vive a vida, na forma como enxerga a vida. E eu creio que Deus nos chamou para uma vida de maturidade. Trazendo esse paralelo para a vida espiritual, existe um momento da infância da nossa vida espiritual. Quando nós conhecemos a Jesus, somos crianças espirituais, mas à medida que o tempo passa, nós vamos avançando, nós vamos exercitando nossas faculdades espirituais, como diz o apóstolo Paulo, e vamos nos tornando pessoas maduras, né? Que sabem discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e aí passamos a fazer escolhas em Deus, escolhas maduras, e passamos a nos comportar como pessoas, né? Pessoas que de fato conhecem a Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que sou homem, deixei para trás as coisas de menino. Não é, pessoal? E lá em Mateus capítulo 20, eu vou ler do 25 ao 28, eu quero compartilhar com vocês o primeiro sinal que vai evidenciar ou pode te ajudar a perceber se você está amadurecendo ou não, que é o sinal do serviço. Acharam aí a Show? O texto diz assim: então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Amém, queridos? Essa passagem é interessante porque essa, na verdade, é um comentário que Jesus faz, ou uma resposta que Jesus dá a uma situação específica. Se você ler aí o contexto dessa passagem, você vai ver que a mãe de 2 discípulos de Jesus chama ele de lado e faz um pedido para Jesus. Ela fala assim: olha, eu queria te pedir uma coisa. Estou aqui parafraseando, tá, para vocês. E Jesus fala, minha querida, né? O que você quer? Um cafezinho? Alguma coisa? E ela falou: não, eu queria te pedir uma coisa. Vem aqui no pé do ouvido. E ela disse assim: olha, eu queria te pedir para que os meus filhos sentassem ao teu lado quando o teu reino chegar. Um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Pense
pensa na confusão que isso deu. Os discípulos, os outros discípulos ouviram isso, ficaram indignados, ficaram bravos pela audácia dessa mãe, né? Na verdade é mãe, né? Quem é mãe aqui? A gente dá até para entender, né? Mãe tem essas coisas, ela quer dar um, né? Quer cuidar dos filhos, né? E aí ela falou, olha, quem sabe, né? Um do teu lado direito, um do teu lado esquerdo. E Jesus responde isso, chama os discípulos para perto de si, todos, porque aquilo causou um alvoroço, e traz esse princípio, esse ensinamento tão maravilhoso. Ele diz assim, que quem quiser ser importante, que sirva os outros, ou quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Porque até o Filho do Homem, ele estava se referindo a si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, o primeiro sinal que eu creio de que nós estamos amadurecendo é o sinal do serviço. Nós fomos chamados para servir. Fala para o teu irmão, você foi chamado para servir. Ou seja, assim como Jesus foi chamado para servir, nós que somos discípulos de Jesus, nós que somos servos de Cristo, nós precisamos olhar para Ele como a nossa referência, o nosso exemplo, e sermos como Ele. Jesus falou, eu não vim ser servido, eu vim servir, eu vim dar a minha vida em favor do meu próximo. E quando nós entendemos isso, quando nós começamos a viver, a servir, isso é sinal de que nós estamos amadurecendo espiritualmente. Sabe por quê, queridos? Porque nós começamos a nossa jornada cristã, todos nós, sem exceção, nós começamos muito centrados em nós mesmos. Como eu gosto de dizer, e o Ney gosta de repetir, né, Ney? Nós somos ensimesmados, né? Nós olhamos para o nosso umbigo, e se você reparar bem, você vê que você tem um umbigão, né? E nós temos essa tendência natural, humana, de olharmos sempre primeiro para nós, para aquilo que é nosso, para aquilo que nos interessa, para aquilo que é de nossa conveniência. E a nossa jornada cristã, ela começa assim. Nós estamos muito preocupados com a nossa salvação, com a nossa restauração, com o socorro de Deus na nossa vida. Então nós estamos muito assim, Deus para mim. Não é, pessoal? Deus me salva, Deus me cura, Deus me livra dessa, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus faz alguma coisa por mim. Então, e eu digo aqui para vocês que não há necessariamente nada de errado nisso. Deus te ama. E Deus tem planos para a tua vida. Planos de paz, e não de mal. Ele tem um futuro, uma esperança para você. Não há nada de errado em você pedir a ajuda de Deus. Isso é legítimo, isso é autêntico, é verdadeiro. Mas a nossa jornada, ela começa assim. E ainda nós somos considerados imaturos, egoístas ou meninos na fé, porque o Evangelho para nós é uma coisa meio assim, Deus para mim. Então, a gente é um pouco mimado, a gente é um pouco egoísta e muito autocentrados. Nós estamos muito interessados na nossa própria vida. Mas à medida em que o tempo avança, a vontade de Deus e o desejo de Deus e o trabalhar do Espírito Santo em nós, ele começa a nos mostrar que o Evangelho é mais do que Deus em mim. O Evangelho, para nós vivermos a plenitude dele, é Deus em mim e Deus através de mim. Amém? Então, o Evangelho é Deus em mim, mas à medida em que você vai sendo cheio dele, o desejo dele é que você transborde. E então esse rio de água viva flua do teu interior e
e toque a vida das pessoas que estão à sua volta. E quando isso começa a acontecer, quando você começa a viver esse estilo de vida de servo, de servir ao próximo, é quando você dá sinais de que você está começando a amadurecer na tua vida espiritual. É um estilo de vida daquele que serve. Tem a ver com mentalidade, tem a ver com DNA, tem a ver com identidade, tem a ver eu começar a me ver e começar a perceber que Deus me chamou para algo que vai muito além da minha vida, ou dos meus interesses, ou das minhas conveniências, que Deus me chamou para algo muito maior do que simplesmente viver a minha própria vida. Deus quer te usar, Deus quer que você vivencie ou experimente esse privilégio que é servir ao teu próximo. Então, quando você começa a construir essa mentalidade, esse DNA, essa identidade, se ver como servo, é sinal de que você está amadurecendo. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo está começando a escrever a sua carta aos Romanos, e normalmente Paulo, quando escrevia, ele começava as suas cartas se apresentando. E é interessante que Paulo, ele diz assim, Romanos 1, ele diz assim: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Paulo, ele primariamente, ele se identificava, ele se via, a sua identidade primária era de servo. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu creio que isso é sinal de que nós nos percebermos assim, nós estamos começando a amadurecer na nossa vida espiritual, porque você foi chamado para servir. Amém? Amém. Você foi servido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, e não há nada de errado nisso. Mas agora ele está dizendo para você: assim como eu te servi, eu quero que você sirva também. E quando você começa a viver este lado da jornada da fé, jornada cristã, você então vai começar a experimentar coisas novas. O ato de servir é um ato de espiritualidade, o ato de servir é um ato revolucionário na vida de todo cristão. Enquanto você não aprender isso, dificilmente você vai se tornar uma pessoa madura na sua fé. Amém, queridos? Amém. Servir é importante na jornada da fé porque é um ato de obediência. Jesus falou para nós servirmos uns aos outros. Então, quando eu sirvo, eu estou obedecendo ao mandamento de Deus. E a obediência mostra que você está amadurecendo, que você está respondendo de forma positiva a uma ordenança de Deus. Então, quando eu estou servindo, eu estou obedecendo a Deus, e à medida em que eu obedeço, eu vou amadurecendo na minha vida espiritual. Servir a uma ordenança é para todos nós. Algumas vezes as pessoas falam assim: aquela pessoa tem um dom de servir. Eu creio, queridos, que servir não é um dom, servir é uma escolha, e é um chamado para cada um de nós. Amém? Sabe quem tem o dom de servir? O que vocês acham? Não é? Quem tem o dom de servir aqui na comunidade? Quem escolhe servir? Amém, queridos? É simples assim. Tem o dom de servir, só aquele que diz: eis-me aqui. E quando eu digo eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor, então a partir desse momento eu me torno o quê? Um servo, uma ferramenta de Deus.
e me disponho em obediência a viver o chamado de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Todos nós fomos chamados para servir. E à medida então que eu me disponho a servir, então Deus me capacita. E então eu passo a ser uma ferramenta nas mãos dele. Então é um ato de obediência, isso nos leva à maturidade. Servir é importante na jornada da fé, porque me torna mais humilde. Quando eu estou servindo, eu percebo o meu lugar no corpo. Jesus, certa vez, vocês lembram da passagem do lava-pés? Quem conhece essa passagem na Bíblia? Jesus, ele está com os seus discípulos, ele pega ali um pouco de água, uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Esse serviço de lavar os pés era um serviço de um servo da casa, né? Do menor servo da casa. Quando o patrão chegava em casa, nas ruas daquela época, eles andavam com sandálias, as ruas eram cheias de pó, de terra. O patrão chegava em casa, né, o dono da casa, enfim, e ele chegava, tirava suas sandálias, e o servo recebia com uma bacia com água e uma toalha e lavava os pés do seu senhor para que ele pudesse entrar na casa. Quando Jesus faz isso com os discípulos, Pedro fica logo indignado e fala: não, Senhor, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Porque na cabeça de Pedro dizer: não, Senhor, não pode lavar os meus pés, quem tem que lavar os teus pés sou eu. E Jesus repreende Pedro e fala: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que Jesus queria ensinar? Que ele sendo Deus, que ele sendo mestre, ele estava ali para servir. Não era uma questão de posição, não era uma questão de título, era uma questão de chamado, de vocação. Lembra da mãe dos dois discípulos fazendo uma conversinha com Jesus para colocar os seus filhos numa posição de honra? Qual foi o recado que ele deu para aquela mãe? Você quer que os seus filhos sejam os primeiros? Então que eles sejam os que sirvam. Entendeu, galera? Qual que é a relação no reino de Deus? O mais importante é aquele que serve, e o primeiro é o último. É assim, é meio de ponta cabeça as coisas no reino de Deus. Então, quando eu estou servindo, eu percebo o meu lugar no corpo, e isso produz humildade, porque nós somos um pouco arrogantes. Vocês concordam comigo, galera? Ou aqui em Floripa não? Eu sempre não falo isso, né? Aqui em Floripa não tem essas pessoas, né, Saulo? Só lá em São Paulo, né? O ser humano, ele tem uma empáfia. Boa essa palavra? Empáfia. Essa palavra é forte, né? Nós somos cheios de empáfia, nós somos soberbos, nós somos metidos a besta. Achamos que somos alguma coisa. Ou não é, galera? A gente está aqui para falar minhas palavras. Não é? É a nossa natureza assim. A gente é cheio de si mesmo, cheio de, né, de querer status, de posição, tem certas coisas e tal. E o serviço, ele produz humildade no coração da gente. Então, quando eu sirvo, eu me pareço mais com Jesus, porque Jesus era humilde de coração. Apesar de ser Deus, ele se esvaziou e se tornou homem para nos servir. Então, quando eu estou servindo, eu sou mais humilde. E eu estou construindo o caráter de Cristo em mim. Amém? No sábado a gente fez um mutirão, foi uma bênção. E eu gosto muito do mutirão, porque é o momento que eu posso servir a minha comunidade. Então, o Thiago trabalhou pra caramba, né, Thiago? O Thiago estava pá! E eu peguei o gramado com o Maicon ali, e rastelamos aquele gramado, o Hélio, toda a turma, tinha uma turma abençoada aí, limpando, arrumando, e sabe, cada rastelada que eu dava um glória, e quando a nuvem vinha, eu dava aquela sombrinha gostosa, eu dava 2 glória, e aleluia, bendita sombra, né? E estava tão gostoso, porque eu estava amando a minha comunidade, eu estava servindo,
E foi tão bom. Sabe, o Kika deu essa ideia e eu achei maravilhoso, porque é um sábado do mês. Na verdade, não fui eu, foi o Hélio. Foi o Hélio? Foi. Foi o Hélio, esse é o nome iluminado. De fazer esse mutirão, onde a gente pode dedicar um sábado do mês, mas nem um dia, Hélio, porque é uma manhã, né? Depois a gente almoça junto, que almoço gostoso. O Hélio comeu bem, né, Hélio? Ele bateu o prato ali, Jesus, misericórdia. Jesus. Thaís também. A Thaís também, mano. Fala, viu? Mulherada come também pra caramba, mano. Elas vêm no mutirão e depois, ó. E então é um dia para você servir, é um dia para você, sabe, buscar essa humildade. E até falei de manhã, a gente já recebeu mensagens mal criadas, viu, galera? No WhatsApp, direto, assim, tipo, pessoas falando assim: não, eu vou no mutirão, tipo, cheio de empáfia. Sabe, tipo, não, mas eu, né? Queria dizer assim, essa coisa pra. Olha, galera, você não sabe o que a gente ouve, né? E quando a gente serve, isso confronta essa nossa natureza, sabe? Essa natureza cheia de si. Então isso gera humildade no nosso coração. Servir gera também, nos torna mais altruístas. Porque nós somos egoístas por natureza. E quando eu estou servindo, eu estou dando, né? Eu estou repartindo, eu estou sendo generoso com o meu tempo, com os meus dons, com os meus talentos. E isso me torna mais altruísta. Fora de mim mesmo, eu vivo mais para os outros do que para mim mesmo. Então isso também me ajuda a romper com essa bolha de egoísmo e de conveniência que muitas vezes a gente vive. Quando eu sirvo também, eu manifesto o amor prático. Servir é uma manifestação poderosa de amor. Você quer mostrar para alguém que você ama essa pessoa de verdade? Sirva essa pessoa. Porque a pessoa vai se sentir amada. Quando você está servindo ela, o que ela vai receber é mais do que um serviço em si, é amor. E você pode fazer isso, servir os seus filhos, você pode servir o seu cônjuge, você pode servir o seu amigo, você pode servir o seu vizinho, você pode servir um colega de trabalho, você pode servir pessoas na rua, no supermercado, você pode servir pessoas em todos os lugares. Não é só servir na igreja. A igreja é uma parte da nossa vida, é um aspecto da nossa vida. Amém? Nós fomos chamados para servir e para ser bênção na vida do nosso próximo, aquelas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. E o servir também me torna uma ferramenta de bênção para o próximo. Então, quando eu sirvo, eu me torno uma ferramenta. Fala para o teu irmão: quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Amém? Parece uma palavra forte, né? Mas quem não serve, na verdade, vive só para si mesmo. Portanto, não serve ninguém. Não serve para nada além da sua própria vida. Então, o serviço rompe com essa mentalidade egoísta e ensimesmada de só pensar nos meus interesses, de pensar somente na minha própria vida. Deus nos chamou para muito mais do que isso. Quer saber se você está amadurecendo? Esse é um termômetro para você. Eu vivo para quem? A quem eu dedico o meu tempo? A quem eu dedico os meus recursos? A quem eu dedico a minha vida? Se você concluir que você só tem vivido para você mesmo, isso é um sinal que você ainda é um pouco menino na sua fé. Agora, se você perceber que parte do seu recurso, do seu tempo, dos seus dons, dos seus talentos estão sendo repartidos de forma generosa e que boa parte da sua vida é em favor de alguém, do próximo, e não somente da sua vida,
aí você vai começar a se parecer um pouquinho mais com Jesus. Amém? Esse é um sinal, é uma evidência clara de que se você está ou não amadurecendo na sua vida. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que eu quero compartilhar com vocês está lá em João, Evangelho de João, capítulo 15. É um capítulo muito bonito da Bíblia. Se você puder ler na sua casa, eu gostaria de te convidar a você ler essa semana. Enfim, ter um tempo de oração em cima desse texto. João, Evangelho de João, capítulo 15. Jesus ele fala sobre a videira verdadeira. A gente tem estudado bastante esse texto nas segundas-feiras na nossa sala de apoio, que fala, Jesus ele usa uma figura de linguagem ali para ensinar princípios maravilhosos espirituais para a nossa vida. João 15, eu vou ler os 5, depois eu vou ler os 16 e o 17. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Nessa passagem Jesus ele fala sobre a videira, ele fala: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Amém? Então ele fala que os ramos precisam estar conectados à videira, para que então a gente possa produzir frutos. O segundo sinal de que pode evidenciar que você está amadurecendo são bons frutos. Fala para o teu irmão: você foi chamado para dar bons frutos. Amém? O que significa dar bons frutos? Como esse processo acontece nas nossas vidas? Mais ou menos assim, galera, usando esse exemplo da videira. Nós somos ramos conectados à videira que é Cristo. Amém? Então nós somos ramos, e nós como ramos estamos ligados à videira, conectados em Jesus, ligados em Jesus. Quando nós permanecemos nele pela fé, ou quando nós permanecemos nessa relação com ele pela fé, enquanto ramos, o seu espírito, que é como a seiva da videira, vai fluindo através de nós e produzindo frutos excelentes. Esse é o processo. Então nós somos ramos, estamos conectados à videira, e quando nós permanecemos nele, a Bíblia diz que o seu Espírito ele vai sendo derramado em nós. O Espírito Santo é como a seiva que flui nessa videira, e essa seiva ela vai para o ramo, e o resultado desse processo são frutos. Amém? Então esse fruto descrito nas Escrituras não são produzidos por força ou habilidade humana. Então não diz respeito a frutos que eu possa produzir por mim mesmo. Não é na minha força, não é na minha capacidade, tampouco na minha habilidade. Nós somos ramos, e o nosso trabalho é permanecer conectado e permitir que o Espírito Santo flua gerando os frutos. Então o nosso trabalho é permanecer em Cristo. Amém, querido? Sabe qual que é o trabalho do cristão? Permanecer em Jesus. O máximo que nós podemos fazer, ou o máximo de trabalho que nós podemos ter, é permanecer em Jesus. Todo o resto é Ele quem faz. Amém, queridos? Isso é lindo isso? Né? A gente vive num tempo de produzir, tem que produzir, né? Tem que fazer, tem que, sei lá, tanta coisa, tanta, como é que fala? Exigências, né? De performance. Queridos, a vida cristã não tem que fazer nada. Quem faz é Ele. O que você faz é escolher permanecer nele. Então, enquanto eu estou nele, enquanto eu estou conectado
conectado à videira, enquanto a minha relação com Cristo é verdadeira, é autêntica, é legítima, eu tenho certeza de que a seiva, o Espírito Santo de Deus está fluindo na minha vida. Então é Deus em mim produzindo vida, Deus em mim gerando frutos. Então a Bíblia diz que à medida em que eu produzo fruto, quanto mais fruto, mais maduro eu estou, porque a planta ela só dá fruto quando ela está na fase madura da sua vida. E os frutos glorificam a Deus. Jesus falou que nós conhecemos uma árvore pelos frutos que ela dá. Então, fruto é evidência da planta, fruto é evidência da árvore. Nós sabemos se a árvore está madura, se a árvore é boa, pelos frutos que ela produz. Então, queridos, será que eu estou amadurecendo? Serginho, será que eu estou amadurecendo na minha vida? A pergunta que eu falei para você: quais os frutos você tem dado? Que frutos você tem dado? Porque a qualidade do fruto vai dizer muito sobre a árvore. Mas algumas pessoas têm dificuldade de entender que frutos são esses. Então eu quero só esclarecer para vocês 3 tipos de fruto que a gente encontra na Bíblia, para ajudar a gente a medir um pouco esses frutos. Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre o fruto do Espírito. Amém? A Bíblia fala fruto do Espírito, portanto é o fruto que é gerado pelo Espírito Santo em nós. Que fruto é esse? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o quê? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Esses frutos são gerados pelo Espírito Santo em nós, e ele está à disposição de todo aquele que crê, de todo aquele que anda com Cristo. Então esse fruto vai sendo gerado em nós e ele vai formando o nosso caráter. Então, o primeiro tipo de fruto que nós encontramos na Bíblia é o fruto produzido no caráter da gente. Amém? Você está amadurecendo? Muito vai ser manifesto no seu caráter. Quem você é. Quem você é quando ninguém está olhando. O que você faz quando você está sozinho. Que tipo de manifestação você tem gerado pelo Espírito, que mostra que você está amadurecendo. Por isso Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo, que ele estava querendo dizer que nós devemos estar cheios do fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz. São características, qualidades do Espírito Santo em nós. Então esse fruto, ou a produção desse fruto, vai mostrar se você está amadurecendo ou não. Amém? Então o primeiro ponto é caráter. O segundo tipo de fruto que nós vemos na Bíblia é a conduta, aquilo que eu faço. Filipenses 1:11. O apóstolo Paulo diz: a vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Na outra versão diz: a vida de vocês estará cheia dos bons frutos que só Jesus Cristo pode produzir. Então é aquilo que eu faço. Um outro tipo de fruto: o que você tem feito? Quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas condutas? Então não é só o caráter, mas é a vida em si. O caráter manifesta aquilo que eu sou. A conduta manifesta a forma como eu ajo, aquilo que eu faço. Então essa é outra evidência de que eu estou amadurecendo. Porque o homem maduro, ele alinha a sua vida ao seu discurso. A congruência naquilo que eu falo, naquilo que eu digo que eu sou e naquilo que de fato eu faço. Amém, queridos? Você quer saber se uma pessoa é madura ou não? Veja aquilo que ela fala e veja aquilo que ela faz. Você pode conhecer muito sobre alguém. Amém? Precisa ver o que aí?
sua conduta deve confirmar o seu discurso. Amém? Ou então, aquilo que você fala deve ser visto e confirmado naquilo que você vive. Tem um ditado que diz que falar é fácil, viver é outra coisa. Então, um homem, quando eu digo um homem aqui no sentido de maturidade, se aplica a todo ser humano, homens e mulheres, né? Maduros são aqueles que têm palavra, são aqueles a quem você pode confiar, porque quando a pessoa fala, ela vive de fato aquilo. Isso é fruto do Espírito, isso é fruto de Deus sendo gerado em você, e mostra que você está se tornando alguém maduro. E o último tipo de fruto, que também evidencia a nossa maturidade, em Romanos 1,13, que são os frutos de arrependimento. Romanos 1,13, Paulo diz: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo está escrevendo aos Romanos aqui, Romanos capítulo 1, verso 13. E Paulo está dizendo: olha, eu gostaria muito de estar aí em Roma, e eu gostaria muito de pregar o Evangelho aí em Roma, mas eu estou sendo impedido nesse momento. Mas eu gostaria muito, meu propósito era colher algum fruto no meio de vocês, assim como eu tenho colhido com outros gentios. Ele está falando sobre frutos de arrependimento, onde o Evangelho é pregado e as pessoas se arrependem dos seus pecados e mudam de vida. Galera, uma das evidências mais fortes de que você está amadurecendo é se você está se arrependendo verdadeiramente. Uma vida de arrependimento e de mudança de direção é uma vida que mostra que você está amadurecendo. Arrependimento, a palavra arrependimento, ela significa conversão. Amém? Conversão significa o quê? Que eu estava indo numa direção, então eu fiz uma conversão e estou agora indo em outra direção. Arrependimento significa exatamente isso. Quando eu percebo que eu estou indo numa direção equivocada, seja no meu pensar, seja no meu agir, no meu estilo de vida, seja lá o que for, que o Espírito Santo comunique ao meu espírito, porque é o Espírito que nos convence do pecado. Então eu reconheço o meu erro e me arrependo verdadeiramente, ou seja, eu deixo o pecado e vou numa outra direção. Isso mostra transformação de vida, isso mostra que você está amadurecendo. Arrependimento não é choro, queridos. Arrependimento é mudança de vida. Amém? Muitas pessoas reconhecem os seus erros e choram, mas não mudam. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Amém? Ela fica ali triste, eu fiz, mas ela não larga o pecado, ela não deixa o erro. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa o pecado, esse alcança misericórdia. Sinal de maturidade é mudança de vida. Eu estava indo numa direção e agora eu encontrei com Cristo e a minha vida está sendo transformada. As coisas de menino estão ficando para trás porque eu estou me tornando homem. Tem coisas que não cabem mais na minha vida. Tem coisas que não fazem mais parte da minha vida. Tem coisas que não fazem mais parte da história da minha vida. Deus não está nisso, não é o plano de Deus, eu não quero mais para mim, e eu estou avançando em uma outra direção. Isso é sinal de maturidade. Eu estou avançando. Frutos de arrependimento que estão sendo gerados na minha vida e que estão produzindo vida em mim, porque o salário do pecado é a morte, mas viver no Espírito produz vida. Então, quanto mais no Espírito eu estou, mais vida está sendo gerada em mim. Amém? Amém, querido? Sabe que, irmão, Deus te chamou para a maturidade. Deixa essa síndrome do Peter Pan. Amém, queridos? Olha, a coisa mais feia que tem é gente velha agindo como adolescente. Você já encontrou esse tipo de gente por aí? Hã? Não é estranho pra caramba? Não irrita? Não dá raiva, né? É terrível, é estranho, chega a ser constrangedor.
constrangedor, é ou não é? Você vê um homem, um adulto, agindo como uma criança, seja nas suas emoções, seja nas suas atitudes, seja nas suas palavras. É muito estranho isso, mas infelizmente acontece, é real. Não é a vontade de Deus para a nossa vida, não é algo que nós devemos colher na nossa vida, mas acontece, porque o processo ele foi deteriorado. E nós não podemos permitir que essa realidade se aplique na nossa vida espiritual. O tempo está passando, a jornada está acontecendo e nós precisamos amadurecer, porque esse é o caminho natural da vida com Cristo. E esse é o chamado de Deus para você, e essa é a vontade dele para você. Amém. Então você não precisa orar: ah, Senhor, será que é a tua vontade que eu amadureça? Ele vai te dar um tapa lá de cima, vai dar um pedala Robinho, pau! Né? Anda, tipo, né? Cresce, amadurece. Essa é a vontade de Deus para todos nós. E esses são dois sinais maravilhosos para você, que não são subjetivos, eles são bem objetivos, bem claros. Amém? Que frutos você tem dado? E como você tem vivido a sua vida para você mesmo ou em serviço ao próximo? São dois termômetros maravilhosos. Eu espero que essa palavra possa te ajudar a você perceber e de repente contornar, corrigir rota, repensar a sua rotina, repensar a forma como você tem gastado o seu tempo, a sua vida, e assim você crer que a boa obra que Deus começou, Ele vai terminar na tua vida. E que eu creio que você vai terminar sendo mais parecido com Jesus. Amém? Que dó, parece. Amém. É meio surreal, né? Pensar assim, caramba, será? Mas essa é a vontade de Deus, que você seja mais parecido com Jesus, como servo e como alguém que dá bons frutos, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, porque é evidente que o Senhor nos chamou para a maturidade. E isso é maravilhoso, Senhor, porque a vida de menino é uma vida de completa dependência, de responsabilidade, de tantas coisas que de fato prejudicam a nossa caminhada, Senhor. E eu te louvo porque eu sei que o Teu Espírito em nós, Ele está produzindo vida, e o Teu Espírito em nós está gerando novidade de vida, ou seja, nos levando a novos lugares, a novos patamares de fé, de experiências, do exercitar das nossas faculdades espirituais. Nós queremos crescer, amadurecer na nossa relação contigo, como pessoas, como discípulos de Cristo, como irmãos em Cristo. Eu quero orar, Senhor, pela minha vida, pela vida de todos que estão aqui, dos irmãos que estão na live, todas as famílias da Sufi House. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Ele trabalhe os nossos corações e Ele desperte em nós a necessidade de nós sairmos da meninice e avançarmos e caminharmos em direção, em rumo à maturidade espiritual. Quebra em nós toda a conveniência, quebra em nós toda a obstinação humana, tudo aquilo que nos aprisiona nesse lugar de imaturidade, e gera em nós a Tua vida, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus, nós queremos ser servos de Cristo, e queremos ser árvores que produzem bons frutos, e que tudo isso, seja o nosso servir, ou seja, os frutos que estão sendo gerados na nossa vida, que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Que tudo mostre que é o Senhor em nós, que é a Tua vida em nós.
e assim a nossa vida seja agradável a Ti, e seja um reflexo do Teu amor, da Tua vida sendo gerada através da nossa